Bom, olá, boa noite a todos. Estou aqui para apresentar o meu projeto, o Lanches, para a segunda fase da pós-graduação Clean Architecture, Software Architecture da FIAP. Tá? Requisitos do sistema é que deve ter uma lanchonete que está em expansão, por isso é necessário que ele possa ser escalável. Deve ser possível o cliente pagar de forma automática, de forma cartão de crédito ou QR Code, só que essa parte não é obrigatória. Esse é apenas um plus, mas tem que ser possível o cliente se cadastrar, fazer o pedido e ter o processo de manipulação do pedido até a sua entrega e também realizar o pagamento. A documentação pode ser vista no Notion, onde foi criado o DDD, e tem algumas outras, como que se pode dizer, informações a mais, tá? Beleza. A arquitetura do meu negócio tudo inicia no pedido, onde o cliente ele pode ou não ser informado, ele que escolhe. É enviado então uma solicitação de pagamento para o Mercado Pago, que vai dar o retorno informando se foi pago ou não. Estando tudo ok, o pedido é enviado para preparo e em seguida, ao concluir, vai para a entrega. A arquitetura da infraestrutura que eu criei foi com dois. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Tá. Foi com dois deployments, que eu vou mostrar daqui a pouco. Onde eu tenho um service para cada um deles tem seu config map. Ambos utilizam secrets. Uma secret por questões de segurança com chaves e senhas. Para o banco de dados é apenas um pod que ele tem o seu volume mapeado para que no servidor físico fique salvo as informações em si e não se perca quando o pod morrer, tá? Já na aplicação, deployment da aplicação, que ela é o que tem contato direto com a internet, ela cria por si só 2 pods. Essa é a quantidade mínima, chegando ao máximo de 2 pods. E ele tem uma estrutura de escalabilidade para poder garantir que, quando for necessário, o volume de pedidos e requisições for considerável, ele comece a subir a quantidade de pods, chegando no máximo 2. Tá? Deixa eu aumentar um pouco agora. Beleza. O partner utilizado é o Clean Architecture, Java 21 LTS, que é o que vai ser mantido até o próximo LTS do Java que surgir. O banco de dados que eu optei em usar é o MySQL, por ser confiável, simples de se trabalhar, a versão 8. Utilizo como framework Spring, Lombok, Flyway para migration, Maven, Log4j, também o SDK do Mercado Pago. Caso a pessoa deseje executar a aplicação através de uma IDE, deve se atentar que existem essas variáveis de ambiente que é necessário ser configuradas. Tá? Caso a pessoa execute o Docker Compose ou pelo Kubernetes, aí é só preencher o config map ou alterar o Docker Compose com as informações de acordo com as variáveis de ambiente correspondente. Para subir o Docker Compose, ele tem uma pasta própria, Compose, que tem ele
tem aí o YAML dele. Basta executar esse comando, ele já vai subir toda a aplicação. Base e aplicativo. Back-end. No caso é o localhost porta 8080. E a pessoa ela pode acessar o Swagger para ver mais informações. Agora, se ela preferir utilizar o Kubernetes, eu criei um arquivo para poder executar de forma automática, toda em ordem que é necessário para que a aplicação e base de dados estejam de pé. Tá? Arquivo bash para isso. Caso a pessoa não tenha disponibilidade para executar, isso daí deveria ser executado num Linux, tendo acesso a poder executar o curl, porque para ele informar que a aplicação está de pé, ele faz uma série de solicitações para a aplicação para saber que ela está ok. Pode ser executado manualmente, exatamente dessa sequência que está aqui. Já quando é feito pelo Kubernetes, também é localhost, mas a porta passa a ser a 31.200. Também no post, deixei na branch o Postman, a collection referente ao Postman com alguns exemplos que pode ser utilizado para executar. Vou explicar um pouco sobre o que eu adotei frente à arquitetura e architecture para minha aplicação. Eu tenho os adapters, eu tenho os controllers e os repository. Os controllers, eles são interfaces para eu garantir quando a camada de negócio vá ser executada, ela execute de acordo com os métodos que tem que ser utilizado. Todos eles eu utilizo o data transfer que eu criei no repository. Para quê? Porque eu não quero transitar métodos caso exista em alguma entidade. Então eu estou utilizando data transfer somente para transitar a informação em si, entre as camadas. Ok? Na API, ela é onde ficam os endpoints para que faça acesso à aplicação. E ela é a responsável para chamar os controllers de acordo com o que vai ser executado. Os controllers vão estar ligados a services. Eu não uso a nomenclatura use case por coisa pessoal mesmo. Eu prefiro utilizar a nomenclatura service. E para mim, no service é onde ficam as regras de negócio. Eu tenho annotation para o caso, porque no Spring ele me permite criar annotations para eu poder criar validations. E assim, dessa forma, fazer verificações mais simples, até mesmo algumas validações um pouco mais complexas, mas eu utilizo as validations que são independentes de banco de dados. Por exemplo, checar se o CPF é válido. Então, eu uso uma validation para isso. E aí, eu associo essa validation ao campo da entidade. Que, por exemplo, eu tenho a entidade cliente e eu tenho uma anotação de CPF. Essa anotação de CPF ela está diretamente vinculada a um validator do CPF, que é onde faz a validação se ele é válido ou não. O que mais podemos falar? Temos as entidades que são necessárias para cada uma dos endpoints que são executados. Tem os enums para a categoria se está pago ou não e para o status do pedido. E eu tenho regras de exceptions, tratamento de exceções
para garantir que seja apresentado para o usuário uma mensagem mais condizente, mais entendível e tratada, para que não crie dúvidas ou impressão de que o sistema está com erro. E as services eu tenho as regras de negócio em si. Na infra, eu optei deixar o processo de pagamento do Mercado Pago, porque ela não é um recurso que pertence à minha aplicação. Ele é um recurso que eu estou utilizando na minha aplicação, mas ele não pertence a ela, tá? E a questão do Swagger. Aqui eu coloquei alguns exemplos de como as mensagens têm que ser apresentadas para eu ter um padrão na apresentação referente ao Swagger. E o meu webhook, para quando o cliente ele faz o pagamento, o Mercado Pago faz o envio de um post avisando, ó, pagamento ocorreu, verifica aí, tá? Agora eu vou mostrar um pouco sobre o Kubernetes. Aqui, Kubernetes local, eu tenho a pasta AWS, porque teve algumas coisas que eu andei testando na AWS. Eu não estou apresentando lá porque não ficou do meu gosto. Então, para não apresentar algo que eu não gostei, eu preferi apresentar a local, que esse está ao meu gosto. Tá? Então, eu tenho a Secrets, que vai ter as informações referentes à senha e chaves que são necessárias para a execução da aplicação. Eu tenho as métricas, que eu preciso permitir que sejam expostas para que a aplicação seja possível de ser escalonada. Então eu preciso ter essa informação, algumas informações de métricas para que possam ser utilizadas. O deployment do banco de dados, eu tenho o config map. Eu preferi fazer tudo junto, porque é algo que pertence ao banco de dados. Então, tudo que é pertencente ao banco de dados exclusivamente, eu deixei aqui. E o que pertence exclusivamente à aplicação, eu deixei na aplicação. Eu tenho o config map para o banco de dados, a configuração referente aos volumes, o local, onde vai ser salvo, a capacidade que eu deixei armazenado, deixei com 1 GB, porque é apenas uma aplicação de demonstração, não é uma aplicação de produção. E aqui o deployment em si, onde eu vou ter uma réplica com memória de 512, limitada a 512, podendo chegar a 1 GB, e um processador de 500 micron, podendo chegar a 1. A liberação da porta, eu criei um awareness para poder fazer a validação de que o pod da base de dados está saudável, está ok. E quando não estiver ok, ele vai fazer o processo para poder subir uma nova. E aqui a service, que eu deixei como node port, porque em ambiente local eu preciso para poder fazer acesso com o meu aplicativo de base de dados. Tá. No deployment da aplicação já tem algumas coisas que mudam. Eu deixei aqui para que, se a base de dados não existir, ela seja criada. Do contrário, usa o que já existe. Eu chamo o service que eu criei para base de dados. E que o deployment que eu deixo com 2 réplicas, já quando ele carrega, eu preciso adicionar os servers name da Google para garantir que a minha aplicação vai conseguir ter acesso ao Mercado Pago. Se eu não fizer isso, ela não consegue ter acesso. Eu estou usando a imagem da minha versão do dia 24/1 de 2020. Essa imagem ela já está disponível no Docker Hub.
Eu sigo aqui a questão do processamento, algumas coisas em comum com a base de dados. Eu deixo com 512 megas disponível, podendo chegar a 1 GB. E a CPU eu deixo sempre 250 micron, podendo chegar a 1. O 250 micron é o necessário para a aplicação poder ficar em idle. Se eu não deixar dessa forma, ela nem sequer carrega a aplicação. Aí aqui é a configuração das variáveis de ambiente que eu preciso. E aqui eu utilizo o Actuator na minha aplicação, que é como eu fiz em Spring. Ele já tem uma parte de health para mim, que permite fazer essa questão. E aí eu tenho toda a configuração necessária para poder fazer com que a aplicação volte a subir quando necessário. E aí eu tenho o service que eu criei, deixei como node port. E aqui no autoscaling, eu deixei com o número mínimo de réplicas 2, chegando a 4. Eu estou utilizando a CPU como base e eu verifico se 50% dela está sendo utilizada. Tá. Ok. E esse aqui é o arquivo bash que eu criei para subir a minha aplicação. Então aqui você pode ver que ele segue essa sequência para subir. E aí antes de subir para subir a base de dados, antes de subir a aplicação, eu aguardo 60 segundos para iniciar o processo. A partir do momento que iniciou o processo, eu começo a checar a cada 5 segundos se a aplicação já está disponível. Ela estando disponível, ela vai apresentar a mensagem: aplicação pronta, divirta-se. Ok. Aqui pode ser visto que ele já está. A aplicação, eu já subi ela. Deixa eu mostrar a sequência dos comandos. Aqui você tem que baixar tanto o arquivo bash quanto os YAML do Kubernetes para poder funcionar. Aqui é possível ver que eu já executei, porque senão ia consumir um tempo considerável da apresentação. Ele faz o processo de subir a secret, os metrics, libera as autorizações necessárias para poder funcionar, faz o config map, configura a parte do volume, sobe o banco de dados e sobe o serviço do banco de dados. Em seguida ele vai subir a aplicação, que faz a configuração do config map, o deployment da aplicação, service dela e aplica o autoscaling também. A minha aplicação ela já está de pé, guardando apenas para começar a demonstrar. Aqui pode ser visto que eu criei uma collection, de certa forma, um tanto separada. O health é utilizado justamente para a questão de validar se a aplicação está ok. E também para eu testar quando estiver subindo, para eu liberar ou não os usuários poderem trabalhar. Eu deixei separado em cliente, produto, pedido e pagamento. O produto, ele já vem com alguns produtos cadastrados aqui, padrão. É um lanche, um acompanhamento, uma bebida, uma sobremesa. Caso eu queira criar um novo produto, aqui tem um modelo do que pode ser informado para ele. Tá? Então, fazer o processo. Aqui a gente tem um pedido
No caso, eu estou usando um pedido de um cliente que eu já tenho cadastrado. Esse cliente com esse CPF aqui é um CPF que o Mercado Pago disponibiliza para poder fazer os testes com o cartão de crédito. Então, eu fiz a aplicação de pagamento via cartão de crédito, porém, no momento, eu não implementei a questão do QR Code, nem Pix. Porque existem mais algumas outras coisas que precisam ser implementadas para que isso funcione. Algumas configurações a mais do Mercado Pago precisam ser feitas. Como meu tempo estava escasso, eu foquei apenas no mais rápido, que era o cartão de crédito. E assim eu tenho a parte de pagamento também. Vou utilizar esse CPF, vou criar esse produto, esse pedido. Eu posso ter mais de um item dentro desse pedido. Aí eu vou pedir 2 lanches. Eu vou pedir 2 lanches. 2 acompanhamentos. Não vou ter essa observação para acompanhamento. E vou então criar. Pronto, o pedido foi criado. Ele consta como um recebido, mas não está pago. Eu não tenho o ID do pagamento no Mercado Pago também, mas eu tenho a URL. No caso, está sendo uma sandbox, porque é apenas de teste. Então, eu estou utilizando essa URL aqui. Aqui eu tenho um lanche. Tenho 2 lanches. Peguei o mesmo lanche. E peguei 2 acompanhamentos. Tá? Vamos acessar a URL. Como quem sabe faz ao vivo, eu vou agora mostrar a parte do... Deixa eu subir aqui. Beleza. Aqui eu tenho cartão de crédito. Eu já tenho um cartão salvo aqui, que é de teste. Você informa 1125 123. Isso daí é tudo informado pelo Mercado Pago para utilizar para teste. No ar, ele deu aqui o valor, R$ 83. Aqui é o CPF do cliente que eu havia informado. Esse CPF é informado pelo Mercado Pago também. Mas eu não dependo de ter o CPF do cliente no pedido. Eu consigo criar o pedido sem informar o CPF do cliente no pedido. Mas aqui, se ele for pagar pelo Mercado Pago, ele é obrigado a informar o CPF, que é uma regra referente a pagamentos via cartão de crédito. É uma regra que vem do Bacen, tá? Beleza, ele consta que o pagamento foi realizado com sucesso. Então eu tenho um webhook que eu estou utilizando de terceiro. Um webhook que eu estou utilizando de terceiro. Deixa eu abrir aqui. No meu caso, estou utilizando o Request Bean para isso. Tá aqui, o Mercado Pago enviou a requisição para cá. Então eu vou pegar
esse código apenas. E lá no Postman eu vou fazer a parte como se fosse o meu webhook, tá? O meu webhook. Vou substituir esse código aqui por esse. Ele deu a mensagem 204, significa que ocorreu conforme esperado. Vamos ver se aconteceu mesmo. Deixa eu pegar aqui o número do pedido. O número do pedido é o 35. Se tudo correu conforme o esperado, tem que aparecer o número 35 aqui. Por quê? Porque agora ele está pago. Pronto, ele apareceu. Mas por que ele apareceu aqui embaixo? É por causa da ordem pelo número do pedido? Não. É pela ordem em que do status do pedido. Por exemplo, o pronto vem assim, são os primeiros a serem exibidos. O preparação são os seguintes que são exibidos. E por fim, o recebido. E assim apresenta a informação neste painel, tá? Aqui eu posso checar qual o status de pagamento deles. Vamos checar o 35. O 35 consta como pago. Vamos checar um outro pedido aqui. Ó, o pedido 5 ele não tá pago. Ok? Então, esse daqui é o fluxo natural que segue a aplicação. Também eu tenho a parte para poder cancelar um pedido, onde eu informo qual o número dele. O pedido, ele está recebido? Pô, então vamos mandar para preparar. Você informa o número do pedido e ele vai executar o processo. Vamos entregar. Você informa o número do pedido e faz a entrega. Vamos finalizar. Quando o pedido já está entregue, você encerra. Então vamos cancelar o pedido 5. O 5 foi cancelado. Vamos pegar aqui o pedido. Pedido 5, cancelado. Ele não estava pago, eu cancelei. Vamos preparar então o pedido. Vamos pegar vou colocar o 34 de propósito. Ele não deixou, por quê? O pedido ele está com status que ele não permite. Por quê? Ele tem que estar como recebido e pago. Esse pedido, o 34, ele já está na fila de ser... Ele já está sendo preparado. Então não tem necessidade dele ser alterado novamente. Aqui. Vamos então fazer o preparo do pedido 35. Funcionou conforme esperado. Aqui você vem no painel. Está em preparação. Vamos entregar o pedido 35. Vai se ver que ele vai para cima. Vai para o topo no painel. O 35 foi para o topo do painel. Por quê? Ele está pronto. Então, ele é o que vai ser entregue agora, de imediato. Tá? E o pedido estando todo pronto, o que eu vou fazer com ele? Eu entreguei o pedido para o cliente. Finalizo. Pedido finalizado. Ele já não aparece mais, porque o ciclo dele se encerrou. Tá? Esse é o fluxo da aplicação em si. Agora quero mostrar Swagger. Localhost. Esse é o Swagger que eu
eu montei, eu deixei ele estruturado aqui dessa forma. Aqui ele tem tanto a porta 32.100 quanto a porta 8080. Depende de como você vai subir a aplicação. Tá? Aqui tem a explicação. Qual o parâmetro esperado, quais as mensagens de retorno que ele apresenta. São separados de acordo com os verbos necessários. Deixa eu ver aqui. E é isso. É isso. A minha apresentação. Espero que ela tenha sido clara. Eu tentei não gastar tempo extremo devido à necessidade dos professores precisar de um tempo para fazer a avaliação. Então, agradeço pela chance de apresentar o meu projeto. Espero que eu seja bem avaliado em si. E é isso. Então, obrigado. Até a próxima.